Boa noite. Boa noite. É sempre um prazer vir na Casa Meimei. Hoje é dia 25, né? Só queria avisar vocês que a gente está gravando a palestra. Por quê? Porque acho que um dos trabalhos que a gente tem que fazer é divulgar o máximo que a gente pode da nossa doutrina. Então a gente está com um canal no YouTube, vocês entram como Renovação Espírita, meu nome Nestor, e lá tem as palestras que a gente está fazendo. E como a gente acredita muito em uma coisa, a gente tem que toda hora estar dando testemunho dela. Isso no dia a dia, nas nossas casas, em todos os lugares que a gente vai. Então, a internet para nós não é uma ferramenta nem ruim nem boa. É uma ferramenta. E depende como a gente utiliza para que ela se torne positiva ou negativa, tá? E não é por acaso que o tema de hoje é Missão dos Espíritas. Está no capítulo 20, o item 4. Bom, se nós todos somos espíritas e temos consciência do que nós somos, eu só vou falar algumas coisas para vocês que vocês já sabem de cor e salteado, é verdade? Nós vamos fazer algumas colocações e vocês vão nos ajudar a pensar em tudo que está sendo dito, se realmente nós estamos sendo verdadeiros espíritas. Porque a missão do espírita é ser verdadeiro, é ser autêntico. Então, o verdadeiro espírita é aquele que coloca a sua fé na justiça de Deus e em sua misericórdia. O que quer dizer isso? Que o verdadeiro espírita acredita que Deus é sempre justo, que tudo que nos acontece é para o nosso crescimento espiritual e, acima de tudo, que nós somos merecedores de tudo que acontece. E que Deus, em sua infinita bondade, usa sempre a sua misericórdia para nos perdoar. Se nós pensarmos um pouquinho, durante o dia nós cometemos muitos erros, muitas faltas, muitas omissões. E Deus está sempre nos perdoando, mesmo quando a gente não merece. E quando a gente não merece e Deus nos perdoa, o que é isso? É misericórdia. Misericórdia é a capacidade de a gente perdoar os outros sem eles merecerem. E é o que Deus faz conosco diariamente, várias vezes ao dia. Então, se nós somos espíritas e verdadeiros, nós acreditamos na reencarnação. Todo mundo aqui acredita na reencarnação? Todo mundo crê que esse estágio que nós estamos vivendo faz parte de um volume maior de vidas para o nosso desenvolvimento espiritual. Não é assim que nós temos que ter na nossa cabeça? Então hoje nós somos a somatória de tudo que acontece na nossa vida. Eu já falei isso para vocês uma vez. Então, se nós acreditamos na reencarnação, nós temos que saber quais são esses mecanismos dessa reencarnação. Então, eu vou contar uma historinha para vocês. Um certo palestrante, ele é de Rio Grande do Sul, ele estava lá tomando seu chimarrãozinho na frente da casa dele, num sábado, que é uma coisa mais rara, ele tem um espaço de tempo, e apareceram dois irmãos com aquela revistinha Sentinela, que vocês sabem de onde que é dos Testemunhos de Jeová, e aí não vai nenhuma crítica, porque eles fazem um trabalho que na maioria das vezes nós não fazemos. Eles vão de porta em porta, batendo nas casas, conversando com as pessoas que não sabem se eles vão tratá-las bem ou mal, e eles divulgam aquilo que eles acreditam. Se as coisas que eles acreditam são certas ou não, isso é um outro caso. Mas que eles têm esse trabalho, essa persistência, a gente não pode tirar esses méritos dele. Então, tinha um rapaz mais novo e mais um de uns 70 anos de idade que perguntaram para ele: você tem religião? Ele disse assim: eu tenho. Qual a sua religião? Ele falou: eu sou espírita. Quando ele falou isso, o mais velho deu 2 passos para trás. Por quê? Porque tem muita gente que acredita que ser espírita é a religião do demônio. A gente está ligado muito com os espíritos ruins, não tem isso ainda? Então, o mais novo perguntou: mas se você é espírita, então você é espírita de que jeito? Você é espírita de tambor? Ele falou: não sou espírita de tambor. Para quem não sabe, é candomblé e outros que utilizam de muitas coisas para bater, agitar, eles fazem isso como uma coisa normal. Ele disse: não, a minha doutrina espírita não tem imagens, não tem hierarquia. Ah, então você, respondeu o jovem, você então é espírita de Allan Kardec.
Olha, Allan Kardec realmente é o nosso codificador. Foi Allan Kardec que trouxe para todos nós as verdades que a gente acredita dos ensinamentos de Jesus. Aí ele olhou, disse que o rapaz olhou para ele de novo e falou assim: bom, se você é espírita de Allan Kardec, você acredita na reencarnação. Ele falou: não, eu não acredito na reencarnação. Eu tenho convicção que a reencarnação é uma lei natural. E por que ele falou isso? Porque quando a gente diz que acredita em alguma coisa, nós estamos dando direito às pessoas nos questionarem. Nós damos direito às pessoas em provar, colocar em dúvida aquilo que a gente está expondo. Mas quando a gente diz que tem convicção, não tem discussão. A gente acredita nisso piamente, cegamente. Então ele falou: eu tenho convicção sim. Aí ele falou assim, o mais jovem: se você acredita na reencarnação, me responde uma coisa. Se todos nós viemos de alguém, de onde que veio Adão e Eva? De onde surgiu Adão e Eva? Aí ele olhou assim para o rapaz e falou: olha, eu estou aqui no meu sábado tomando meu chimarrão e você vem fazer uma pergunta tão ridícula dessa? Nós saberíamos responder de onde que veio Adão e Eva? Se todo mundo veio de algum lugar, Adão e Eva veio da onde? Aí ele foi pacientemente explicando que as coisas que estão na Bíblia são simbólicas. São conceitos colocados para dizer que a origem de tudo é Deus. Que Deus criou todas as coisas. E aí ele vai mostrando através dos próprios textos bíblicos a verdade que todos nós acreditamos. Mas para ele fazer isso, o que ele tem que ter feito? Ele tem que conhecer a nossa doutrina. Todos nós estudamos a nossa doutrina. Todos nós nos dedicamos aí 2 horas por dia para ler um livro, assistir um CD, um DVD, 1 hora. Nós dedicamos 1 hora pelo menos. 50 minutos fazemos isso. E quanto tempo a gente perde com novela? Com filmes? Filmes que às vezes não são bons. Quanto tempo a gente perde? Se nós acreditamos piamente na nossa doutrina, por que nós não nos dedicamos a ela? Por que nós não nos entregamos a ela? Porque nós vamos procurar as respostas que só ela pode nos dar. Por que a gente faz isso? Então nós não estamos colocando a nossa doutrina como prioridade na nossa vida. Nós estamos colocando como de uma forma secundária. Eu estou errado de pensar desse jeito? Não? E por que a gente não muda se a gente sabe que está errado? Kardec diz que nossa consciência sabe tudo que é certo e o que é errado. Está no Livro dos Espíritos. Nós sabemos o que é correto e o que é errado. Se nós temos consciência que nós estamos agindo errado, que nós não estamos valorizando a nossa doutrina, que nós não estamos estudando, não estamos pesquisando, por que a gente não faz isso? Se nós temos a noção disso, por que a gente não faz? Será que vir só na palestra é o suficiente? Tomar um passe? É importante, pessoal, tomar o passe, assistir uma palestra. E o evangelho em casa, a gente faz? Faz? Oh, que legal! Nós pregamos para o pessoal que a gente encontra no dia a dia aquilo que a gente fala da doutrina. Vou dar uma dica para vocês: a doutrina espírita está na moda. Acreditem se quiser. E aí eu vou falar, quanto mais na moda ela está, mais ela pode ser ridicularizada, mais ela pode ser desvirtuada. Maior é o compromisso de quem está dentro dela, para separar o falso do verdadeiro cristão. Basta só falar, basta o Nestor chegar aqui na frente e falar um monte de coisas bonitas para vocês acreditarem em mim? Acho que não. Se eu tiver uma vida desregrada, se eu for uma pessoa nervosa, mentirosa, fofoqueira, se eu for uma pessoa que não tiver valores morais elevados, o que adianta eu estar falando aqui para vocês? Se eu venho aqui e falo sobre casamento e a minha relação de casal é uma droga, será que vale o que eu estou fazendo?
Não, né, pessoal? Por quê? Porque o nosso exemplo é aquele que mais modifica as pessoas. Uma vez, eu acho que eu já comentei aqui, se a gente olhar de lado e a gente olhar, tem alguém que veio aqui que nós convidamos para participar da doutrina? Tem alguém que veio pelo nosso exemplo? Tem alguém que veio pela nossa argumentação? Será que tem alguém aqui que nós trouxemos? Quantas pessoas nós convidamos nesse último ano para participar da nossa doutrina? Quantas pessoas nós dissemos, eu sou espírita, eu acredito nisso? Quantas pessoas nós fizemos? Quantas pessoas nós fizemos esse convite? Está todo mundo muito quietinho. Isso é sim ou é não? Desculpa estar cutucando, tá? Mas eu acho que é assim que funciona. Nós temos que olhar para dentro de nós. Nós falamos muito da reforma íntima. E o verdadeiro espírito é aquele que tem coragem para entrar dentro de si e ver o que está fazendo de errado. Eu gosto muito de um exemplo, a nossa reforma íntima ela não pode ser superficial. Se eu tenho um cano aqui na parede e ele está vazando, se eu pegar um paninho e simplesmente enxugar, vai resolver o problema? Não, né? O que eu tenho que fazer? Abrir um buraco, trocar o cano, soldar, remendar, ou seja, fazer uma reforma profunda. O verdadeiro espírito é aquele que tem coragem de olhar para dentro dele e dizer, nossa, como eu estou sendo mesquinho. Olha, como eu estou sendo orgulhoso. Como eu estou sendo egoísta. Nós fazemos isso? Allan Kardec ele tem uma definição sobre egoísmo que diz que todas as vezes que nós somos egoístas, nós estamos praticando o mal. Sabe por quê, pessoal? Porque o mal é a ausência de Deus. E quando a gente é egoísta, nós tiramos Deus do centro da nossa vida e colocamos a nossa pessoa como centro do universo. E quando nós fazemos isso, o que acontece? Nós estamos pensando só na gente. Então, tirar Deus da nossa vida é exercer o mal. É deixar de fazer coisas boas. Porque Deus não pensa no Nestor, não pensa na Maria. Deus pensa em todo mundo. Boa noite. É assim que funciona. Uma das coisas que o verdadeiro espírita tem que saber. Jesus é o centro da nossa doutrina. Não dá para conceber a nossa doutrina sem Jesus. Não existe a doutrina sem Jesus. Então, quando a gente professa a nossa doutrina, nós temos que incluir Jesus no meio. Não dá para falar só de Allan Kardec, de Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, excelentes exemplos, mas se todos eles tinham como centro da vida deles, Jesus. Peguem os escritos de Allan Kardec, os 5 livros principais, peguem as histórias de Bezerra, de Francisco Cândido Xavier. Vocês vão observar que Jesus sempre está no meio. Que todos os ensinamentos de Jesus são a base de todos eles. Jesus para mim é o centro, para vocês também é? Nós queremos ser seguidores de Jesus, não queremos? Tá? Às vezes nós somos só perseguidores. Se nós somos seguidores, o que a gente tem que saber? Qual é a doutrina que Jesus pregou? O que ele trouxe para nós? Então eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se a gente tem Jesus como centro, vocês sabem quantas parábolas Jesus contou? Alguém sabe me dizer quantas parábolas? 49 parábolas. Então eu vou fazer uma pergunta mais simples. Quantos sermões Jesus fez? Vocês sabem? 7 sermões apenas. Qual foi a última palavra que Jesus falou quando ainda estava conosco? Vocês sabem essa? Alguns falaram assim que Jesus tinha dito, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Mas aí depois Jesus apareceu entre os apóstolos, 40 dias depois. O que será que ele falou? Jesus
A última coisa que ele disse, eu vou dar uma trabalhadinha de casa, está no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. Pesquisem, eu não vou falar o que é. Por quê? Porque nós temos que entender e saber tudo que Ele colocou na nossa vida. Jesus foi tão importante que Ele dividiu a história. Antes de Jesus, a gente falava, é o famoso AC, né? Depois de Jesus é o DC. Nós estamos no ano 2014, DC. Depois do Cristo. Ele dividiu a história. Ele é o mais importante ser espiritual que surgiu em toda a nossa vida. O espírita verdadeiro não se amedronta perante as contrariedades do caminho. Muitos de nós, quando encontramos uma pequena dificuldade, a gente brinca que diz que foge da raia, né? Foge do problema, foge da dificuldade. Como espíritas verdadeiras, nós não temos que acreditar que tudo que acontece na nossa vida é para o nosso engrandecimento espiritual? Não é isso que a gente tem que pensar? Lógico que ninguém gosta de problema, ninguém gosta de dificuldade, mas é isso que acontece em nossa vida. O espírita verdadeiro não tem medo de falar para as pessoas aquilo que ele acredita. O espírita verdadeiro anda com humildade. Não é porque ele tem mais conhecimento que o faz melhor que a outra pessoa. Eu estava falando de Jesus para vocês, e eu sempre escutei, eu sou de origem católica, não só no catolicismo, mas em outras igrejas, dizia assim: nós estamos salvos, porque Jesus veio para a remissão dos nossos pecados. E não quer dizer que Jesus veio, isso é o suficiente para nós estarmos salvos? Será que é isso? Quer dizer, Jesus veio há 2014 anos, morreu na cruz, deixou um legado maravilhoso, e nós já estamos salvos por isso? Será que é verdade isso? Não. O que vai salvar cada um de nós? É exercer os ensinamentos que o Cristo deixou. Fora disso, não tem alternativa. Quem é verdadeiro espírita, só fala a verdade. Quem aqui só fala a verdade? Não conta nenhuma mentirinha de vez em quando. Eu trabalho na área comercial e às vezes a gente fala que tem uma mentira comercial. Mas isso é cascata. Porque mentira é mentira. Não existe meia verdade. Ou nós somos totalmente honestos ou não somos honestos. Não existe meio termo. Não dá para dizer que eu sou meio bonzinho, ou sou meio justo, ou sou meio coerente. Isso não existe, pessoal. Ou nós somos totalmente justos, ou nós não somos. Ah, mas eu deixei de fazer só uma coisinha. Então você deixou de ser justo. Nós entendemos isso? O verdadeiro espírita precisa saber disso realmente. É chegada a hora de nos colocarmos à disposição em prol daquilo que nós acreditamos. Nós ouvimos falar sobre o mundo de regeneração. Que quando as pessoas desencarnarem que estão nesse planeta e elas não tiverem a sintonia desse planeta, não encarnam mais para cá. Porque o mundo de regeneração não é o fim do mundo, é o começo de uma nova era. Então aquelas pessoas que forem boas, estiverem dentro da sintonia do nosso planeta, elas vão voltar para cá. Aquelas que não foram, não voltam nunca mais. Será que nós temos condições de afirmar hoje que se eu morrer, eu volto para cá? Será que eu estou com essa bola toda? Será que eu realmente exerço tudo aquilo que eu tenho capacidade de exercer? E por que eu falo de capacidade? Porque na medida que a gente conhece, na medida que a gente estuda, na medida que a gente sabe o que é certo e errado, se nós não fizermos isso, nós estamos errando. Deixar de fazer o que é certo é tão ruim como fazer a coisa errada. Ah, mas eu não prejudiquei ninguém. Mas você podia ter ajudado uma pessoa que estava precisando.
Ah, eu não quis prejudicar aquela pessoa, mas você ajudou as pessoas que poderiam? Será que a gente tem essa consciência? Devemos pregar àqueles que não querem ouvir sobre a palavra de Deus. E se a gente não deixar de lado, não tivermos sacrifício por coisas que a gente faz, às vezes são fúteis, nós não dedicarmos nosso tempo à doutrina, não dedicarmos nosso tempo à nossa causa, não tem sentido. Tentar ajudar só na hora que a gente não está fazendo nada é cômodo, não é? É que nem o óvulo da viúva. Vocês lembram da história do óvulo da viúva? Aquele povo, os judeus, eles faziam o quê? Eles davam tudo, que era um monte de moedas, só que eles davam aquilo que sobrava deles. A viúva foi lá, colocou aquilo que lhe faria falta. Na nossa disposição espírita, nós temos que dar aquilo que é precioso para a gente. Então, nosso tempo é precioso. Às vezes, quando eu falo disso, as pessoas falam assim, mas isso é fanatismo. É fanatismo produtivo. Por quê? Porque eu vivo isso, eu acredito nisso. Eu quero que isso se desenvolva. Eu quero que as pessoas que estejam do meu lado possam nutrir o mesmo sentimento que eu tenho em relação à doutrina. Quando a gente fala da nossa doutrina, nós estamos sozinhos para divulgar essa doutrina? Será que Deus nos deixa desamparado? Nunca, né? Nós aprendemos que além dos nossos mentores, nós temos outros líderes espirituais que estão nos protegendo. Isso é uma questão de sintonia. Se a gente está falando coisas boas, as pessoas boas, os espíritos bons vão chegar até nós. Nós não podemos ficar com medo de estar sozinho. Nós não podemos ter medo de falar aquilo que a gente acredita. E muitas vezes nós nos amedrontamos. Sabe o que é isso, pessoal? É um pouco de falta de convicção. É quando a gente não acredita plenamente, como a gente não coloca isso no centro da nossa vida. Porque ambiente para a gente falar sobre aquilo que a gente acredita, nós vamos ter em todos os lugares. É no nosso trabalho, é na nossa casa. Porque aqui dentro é fácil falar sobre a doutrina. É gostoso, eu chego para ela e vou conversar com ela, eu vou falar sobre aquilo que eu acredito, ela fala, eu também acredito. O difícil é quando você encontra uma pessoa fazendo a coisa errada e você tem que chegar para ela e dizer assim, meu amigo, não é bem assim a coisa. Sabe por quê? E aí você pacientemente, humildemente vai explicando. Sabe o momento que a gente prova muito da nossa doutrina? É na hora que a gente perde um ente querido. Que nós vamos testar se a gente realmente acredita. Eu tenho um amigo, militante da doutrina há muito mais tempo do que eu. E ele conta a história que há uns 2 anos atrás, a esposa dele chegou em casa chorando. Ele já estava há 16 anos na doutrina, ele é palestrante também. E ele fala assim, que a esposa chegou chorando, ele pergunta, o que aconteceu, meu bem? Ah, eu vim agora do médico com o meu pai. Meu pai está com metástase, câncer. E o que o médico falou? Que ele não tem nem 6 meses de vida. Ele olhou para ela, deu um abraço, ela estava chorando, e disse assim, nós vamos ter agora, nos próximos 6 meses, a melhor oportunidade da nossa vida para mostrar que nós acreditamos nessa doutrina, que nós acreditamos na reencarnação. Conta ele que o sogro dele durou 5 meses e meio, e ele era uma pessoa com 62 anos de idade, extremamente materialista, e quando ele falava de espiritismo para ele ria, ele tirava o sarro, ele brincava com ele, falava que não acreditava nisso. Quando chega nessa hora, você pode ver que todo mundo passa a ter fé. Todo mundo na hora da doença, todo mundo na hora do câncer, parece que a fé foi parte integral da vida deles. E durante esse período, ele sentava com o sogro dele e começou a falar sobre a doutrina que ele acredita. Conta ele que faltando 1 mês para ele morrer, o sogro dele já aceitava fazer o evangelho em casa.
e que os últimos momentos da vida dele, ele estava com o evangelho no lar na mão dele, 45 quilos mais leve, e disse para ele: eu não sei se eu tenho toda essa fé que eu gostaria de ter, mas eu sinto esperança. Por tudo que vocês falaram, por tudo que vocês nos mostraram, eu sinto que existe uma luz no fim do túnel, que a vida não termina aqui. O que esse amigo fez? Ele mostrou o que ele acreditava e conseguiu convencer aquela pessoa daquilo que todos nós devíamos saber de cor e salteado, que a reencarnação é uma lei natural. Quando eu comecei na doutrina, eu tinha muito medo de morrer. O pavor de morrer. Qualquer doencinha que eu ficava, eu tinha medo de morrer, eu achava que eu ia sofrer, que eu ia acontecer isso, aquilo comigo. Na medida que você vai adquirindo conhecimento, na medida que você vai sabendo os mecanismos... Deixa a jovem sair. Olha, eu vou te atrapalhar muito. Mas depois que mudar lá pra cima, aí a coisa já muda um pouquinho, né? Mas aí eu vou arrumar um jeito de ir pra lá também. Eu tenho um amigo que foi meu funcionário e depois ele foi meu sócio numa empresa. Já faz uns 4 anos que eu não o vejo. Ele é mais novo do que eu, tem 55, ele deve estar com seus 47, 48 anos. E quando ele foi meu funcionário, ele tinha lá seus 25, 28 anos. E ele tentava naquela época me convencer a ser espírita. E eu tirava o sarro da cara dele. Quando ele ficava doente, eu falava assim para ele: mas por que você está doente? Se você morrer, você vai reencarnar mesmo? Eu brincava com ele nesse sentido. Há 6 anos atrás, dia 22 de abril faz agora 6 anos que eu entrei na doutrina. Alguns anos atrás eu o encontrei, logo depois que eu estava um ano e pouco na doutrina. E eu perguntei: e aí, você está fazendo os cursos? Você está estudando? Ah, não, eu deixei de ser espírita. Eu, na hora, sinceramente, não soube o que falar para ele. Mas eu fiquei pensando: como é que alguém pode deixar de ser espírita? Como é que alguém pode deixar de acreditar numa doutrina tão maravilhosa? Uma doutrina tão confortadora? E aí eu fiquei imaginando que ele nunca foi espírita. Ele frequentou o espiritismo. É diferente. E isso me ajuda a todo dia me questionar: será que eu sou espírita ou eu sou frequentador apenas do espiritismo? Será que quando vier uma tempestade na minha vida, eu vou abandonar tudo isso? Eu vou julgar as coisas como culpa de Deus? Eu vou esquecer que eu sou responsável por tudo aquilo que eu faço? E eu tenho visto muitas pessoas que passam apenas pela doutrina e nunca foram espíritas. Porque o verdadeiro espírita, ele tem convicção do que ele faz, do que ele acredita. E aí fica fácil de passar para os outros. Isso faz parte da gente, a doutrina começa a fazer parte da gente. Eu respiro o espiritismo. Falam que eu sou meio maluco, eu acordo cantando, 2 horas da manhã estou assistindo vídeo, estou escrevendo. Mas isso me dá uma energia tão gostosa, porque ela não vem de mim, a energia não é minha. Quando eu estou falando aqui, eu sou mero instrumento. Não tenho mérito nenhum. Talvez o único mérito é de se dedicar, de estudar e de se colocar à disposição. Mas as coisas boas só vêm de Deus. E tem tanta coisa boa na nossa vida, tem tanta coisa maravilhosa, e a gente não sabe valorizar isso. Vamos passar por sofrimentos? Por certeza que nós vamos. Vamos ter medo, vamos ter dificuldade, mas o que tem que alavancar a nossa vida? É a fé na nossa empreitada. Aquilo que Deus deu oportunidade para nós. Permitiu que nós estivéssemos aqui em outras encarnações para que um dia a gente estivesse mais pertinho dele. E eu fico imaginando que a gente às vezes tem uns momentos maravilhosos na nossa vida e a gente sente uma paz, uma alegria, uma coisa tão gostosa. E aí eu fico pensando que estar perto de Deus deve ser milhões de vezes mais gostoso. Isso não dá alento para a gente?
não dá uma energia para a gente de acordar todo dia, agradecer a Deus por mais um dia. Eu sou feliz, eu quero que as pessoas sejam felizes, eu vou passar aquilo que eu acredito, porque se isso me faz bem, eu quero que as outras pessoas também se sintam bem. Porque Deus nos fez para ser felizes. O que a gente está esperando? Por que a gente não faz isso? Deus sabe dos nossos limites, mas está sempre do nosso lado. Vocês desculpem, eu me emociono quando falo da nossa doutrina. Para mim é uma coisa mágica. Foi nela que eu encontrei todas as respostas que eu precisava. Foi nela que eu encontrei paz. A minha doutrina me fortalece na minha família, no meu lar, nos meus amigos. Nos traz, logicamente, muita responsabilidade, porque nós somos responsáveis pelos nossos atos. Não é um Deus distante que é responsável, somos nós. E a felicidade só depende da gente, de mais ninguém. Não tem coisas no mundo que possam tirar nossa felicidade e nossa paz se ela estiver dentro da gente, que dentro da gente ninguém arranca nada. Eu gostaria que todo mundo pensasse, eu sou feliz, eu estou nessa doutrina maravilhosa. Vou me esforçar, vou trabalhar, vou estudar, vou falar para todo mundo. Para mim pouco importa se as pessoas vão me chamar de carola, de fanático, não importa. Eu estou fazendo aquilo que minha consciência determina. Aquilo que me faz bem, eu quero bem para as outras pessoas. Isso é ser verdadeiro espírita. É isso que a gente tem que tentar ser. Temos limites, muitas limitações. Mas cada dia a gente tem que tentar ser um pouquinho melhor. Muito obrigado, tá? Boa noite. Fazer a prece? Então vamos fechar os olhos, por favor. Acho que eu mexi aí. Acho que está desligado. Então deixa, não tem problema não. Vamos agradecer ao nosso querido Deus pela oportunidade de estarmos aqui novamente. Pedindo a Ele que renove sempre o seu amor para nós. Eu sei que muitas vezes nós não somos merecedores do seu amor. Eu sei que muitas vezes a gente deixa a desejar e que muitas vezes nós não tomamos as medidas que a gente deveria tomar. Mas, Pai querido, continue acreditando na gente. Nós vamos chegar lá. Agradeço pelo exemplo deixado por Jesus. Essa luz que irradia o nosso caminho. Essa luz que nos mostra o caminho. A Maria de Nazaré pelo seu sim. Que abraçou também todas as dificuldades para cumprir a sua missão. E nunca desanimou, porque sabia que Deus estava sempre com ela. Obrigado por essa casa maravilhosa, pelos nossos mentores espirituais dessa casa, pelos nossos mentores que estão sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos orientando, mesmo quando a gente não os escuta. Obrigado, enfim, pela vida, pela nossa família. Que assim seja.